Fala pessoas, beleza? Meu nome é Samir, este aqui é mais um vídeo no Esta Opinião. Vamos trazer alguns assuntos polêmicos aqui, alguns questionamentos na verdade, e algumas preocupações que eu tenho em relação à política brasileira e à organização do nosso Estado. É uma matéria que eu amo muito, vale a pena a gente ler livros sobre a organização do Estado, porque dá uma base para a gente de como é a estrutura da organização do Estado brasileiro e se nós seguíssemos outros modelos de Estado. Existem alguns. Existe, por exemplo, estados parlamentaristas, o nosso é presidencialista, existem estados monarquistas e a ditadura, que seria uma coisa à parte. Vale lembrar também que a monarquia, pelo menos as modernas, né, salvo da Arábia Saudita, você tem uma monarquia absolutista, né, ou ainda que talvez o governo não aparenta ser, nós sabemos que de fato ela é, né? Agora, as demais, as monarquias europeias, você vai ter aí uma monarquia parlamentarista. E na verdade a monarquia em si, o monarca ele serve como chefe de Estado e em regra ele também é chefe das Forças Armadas, tá bom? Tem poderes de veto e etc. Mas em regra funciona lá o parlamentarismo. E existe o parlamentarismo próprio, né? Ou semipresidencialismo. Você tem algumas outras estruturas que são menos céleres do que o presidencialismo, visto que o poder executivo ele vem justamente, ele faz jus ao nome, né, de executar, e tem algumas coisas que o poder executivo faz que ela é sem consulta num primeiro momento ao poder legislativo. Então isso torna o nosso sistema de Estado mais célere do que aquele puramente legislativo. Então, falando nisso e pegando um gancho nisso, a gente tem que no nosso Estado brasileiro aqui, a gente tem que pensar e tratar com muito carinho o nosso poder legislativo. Por vezes a gente escuta falar, olha, o governo não anda para frente porque não tem maioria no Congresso, né? Aliás, ainda que não tivesse maioria no Congresso, se a proposta do Executivo fosse uma proposta benéfica ao povo, deveria ser uma obrigação o Legislativo aceitar a proposta do Executivo, tá? Porque se o Executivo está fazendo aquilo que a maioria ou que a população brasileira anseia que se faça, e o Legislativo representa de fato, né, a população brasileira, ele deveria ter obrigação de acatar aquilo que o Executivo solicita, né, e fazer uma lei para aquilo, e não é muitas das vezes o que acontece. Você tem, na verdade, aí, por questões políticas, né, discussões idiotas, né, que na verdade a gente sabe que essas discussões elas vêm ou por queda de braço entre poderes, por ser oposição, então nesse ponto que se ferra a sociedade, ou numa outra questão aí para você de repente ser uma moeda de troca, né? Ah, tudo bem, a gente pode fazer aí o que o executivo está pedindo, mas em troca, né? Então esse tipo de coisa tem que acabar. E os brasileiros têm que ter consciência também de que a representatividade ou a representação, né, do nosso voto não tem que estar somente na pessoa, né? Esses representantes eleitos pelo povo, ele não se manifesta na pessoa do prefeito, do governador do Distrito Federal, dos governadores do Estado e do presidente da República, mas principalmente na pessoa do vereador, na pessoa do deputado distrital, dos deputados estaduais, dos deputados federais e também dos senadores da República, né? Que faz ele representa a unidade federativa, tá? Mas é eleito pelo povo e tem que estar a serviço do povo. Uma outra coisa também que tem que se desmanchar na cabeça dos nossos parlamentares, que tem muitos que infelizmente são idiotas que estão lá, né? É aqueles que acham que estão lá simplesmente por aqueles que votou nele. Então ele diz o seguinte: eu não estou aqui por você, eu estou aqui pelos 300 e poucos mil que votaram em mim. Porra, você não está aí simplesmente para discutir as causas dos 300 mil que votaram, o que supostamente, né, você tem de voto, né? Porque às vezes eles jogam o número lá, mas como a gente não acompanha a eleição de fato dos deputados e etc, né? Às vezes ele fala que recebeu 300 mil
votos e jogam o número lá, mas será que foi isso mesmo? E se foi esse tanto de votos e a pessoa daquele deputado, ele foi, a fama dele, né, foi utilizada pelo partido para a questão de quociente de voto? Esse quociente de voto vai ser termo de uma outra discussão, mas procurem saber mais sobre isso, né? Então o intuito desse vídeo aqui é dizer o seguinte também: vamos olhar com carinho para o legislativo. E o legislador, ele não responde simplesmente para quem votou nele. Nós, como cidadãos, podemos cobrar quaisquer vereadores, independente se a gente votou ou não, independente se ele é do viés político que a gente quer ou não, tá? Ele tem que nos servir. Quando a gente busca, por exemplo, uma autoridade do executivo, por exemplo, um delegado de polícia para prestar, noticiar um crime, a gente não fala, qual é o delegado que está aqui? O delegado fulano, esse daí, não, eu quero aquele outro delegado. Não, qualquer um. Quando eu chego, por exemplo, num médico, por exemplo, eu não vou me utilizar aí do SUS, né, que faz parte do Poder Executivo, a gente chega lá e, eu preciso aqui passar em consulta com um clínico geral. O doutor fulano, a doutora fulano. Não, essa doutora não, eu quero aquele outro. Não, peraí, não é assim que funciona. Quaisquer um doutor que tiver ali tem que me atender, né? Quaisquer um delegado que tiver ali vão ter que me atender. Eu não chego no judiciário e falo, eu quero aquele juiz. Não, o juiz que cair determinada demanda, então é aquele que vai julgar a causa. Salvo as questões aí de impedimento, etc. Mas fora isso, é o que está lá. E no caso legislativo é a mesma coisa, não existe essa ideia de que eu vou fazer, eu fui eleito para cuidar dos cachorrinhos, então só aqueles que votaram em mim para as causas animais é que eu vou dar ouvido. Negativo, amigão, vai chegar um monte de demandas da sociedade para você que não necessariamente relacionadas às causas animais, que são importantes, mas não são todas as causas importantes que a sociedade requer. Então eu posso cobrar de ti também, que pese eu não tenha votado neste do animal, suponhamos aqui, estou pegando um exemplo, uma bandeira aí, vamos pôr, né? Posso cobrar questões de animal para ele, eu não votei nele, votei em outro, que eu acho que é melhor, que trouxe ideias melhores. Mas suponhamos, eu tenho um cachorro, um exemplo, e sou favorável que se tenha hospitais para os cachorros, estou jogando um exemplo. Então eu vou chegar nesse deputado, vou chegar no meu deputado, vou chegar nesse deputado, vou chegar no meu vereador, vou chegar também no vereador lá das causas animais e etc. Quaisquer legislativo que for, eu não votei nele, não interessa que você votou nele. Os seus impostos também pagam o salário dele. E ele é uma autoridade legislativa que vai verificar também questões orçamentárias e leis, né? E leis N's que se manifestarão na sociedade e que regulamentarão a vida de todos os cidadãos, tá? Não só daqueles que votaram neste, mas para todos, os que votaram ou não votaram. Então, esse aqui é um alerta. O Poder Legislativo ele tem que ser tratado com muito carinho pela sociedade e tem que ter uma importância, tá, igual ou maior do que aquela importância que nós temos pelo chefe de governo no executivo, tá? Ou seja, o prefeito, o governador do Distrito Federal, governadores dos estados e o presidente da República. Então fica aqui essa ideia de se olhar com muito carinho para o Poder Legislativo. Não se esqueça do Poder Legislativo. E quem vocês podem cobrar no Poder Legislativo? Quaisquer um que estejam lá, tanto aqueles que você votou, quanto os que você também não votou, tá tudo certo, pode cobrar qualquer um, todos são seus parlamentares, não existe o meu parlamentar, não, existe quaisquer parlamentares. Lógico que a gente dá uma preferência em cobrar aquele que a gente votou, tá? Vale lembrar também, procurem estudar sobre quociente, estou com essa palavra errada, quociente de voto, tá? Então, o quociente de voto lá, pesquisem sobre isso, procurem se inteirar sobre isso, para vocês verificarem quanto um parlamentar ele pode puxar outros que não receberam tantos votos assim. Tá? E ele pode ajudar ali no partido. Isso não é legal, porque não necessariamente todas as pessoas que estão lá foram de fato as mais votadas. Tá? Enfim, eu falei por cima, mas é
tem alguns cálculos lá, o negócio é um pouco mais criterioso, deixarei para um outro vídeo para a gente falar disso. Tenham bastante carinho também para votar no Senado, para todos os senadores da República. Procurem pessoas honestas, né, pessoas direitas, porque essas pessoas aí, elas poderão, justamente nos pesos e contrapesos entre os poderes, né. Na verdade, a gente tem essa separação de poderes, mas a separação ela é uma mera ficção, porque o Estado ele é uno, o poder é uno, tá? Você tem competências diferentes. E quem é competente para observar as ações aí do judiciário, né, na sua mais alta corte, é o Senado. Então é bom que nós tenhamos um Senado bastante saudável, tá? Então os senadores da República é muito importante a gente saber quem está votando, verificar direitinho, fazer boas escolhas, né, para que a gente tenha os poderes saudáveis, né, os 3 poderes. Então para isso a gente precisa de pessoas saudáveis, porque a manifestação da pessoa jurídica chamada Estado, ela se personifica nas pessoas que ali estão ocupando o cargo de autoridade. Então, senhores, se atentam muito daqui para frente no poder legislativo, que é o poder do povo, tá? Então, se atentem no poder legislativo, invistam no poder legislativo, invistam com muito carinho no poder legislativo, porque ele é muito mais importante na pluralidade de ideias e na vontade popular, né? E nas mudanças ou não das leis que modificarão a nossa sociedade de fato, porque em que pese nós tenhamos aí os costumes, né, da sociedade, essa ficção de um contrato social que nós temos, de moral ou não, de cada tempo, de cada época, isso por si não adianta. É por isso que a gente carece em ter leis, né, escritas, né. Uma outra coisa também, senhores, tomar cuidado com quaisquer coisas que ameacem aí a nossa liberdade de expressão, quaisquer uma, ainda que se diga que é para a nossa própria proteção. Quaisquer coisas que tenham uma pregação de proteção, mas que a gente pode se defender sozinho, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então essas aqui são as ideias, tratem com bastante carinho o parlamentar, votem direito e tamo junto. O vídeo já está ficando um pouquinho longo, se você curtiu essa ideia, deixe o seu like aí, farei mais vídeos sobre o quociente, né, de voto, né. Falarei mais também das organizações de Estado mais para frente, então todos os tipos de Estados que nós temos no mundo, falarei um pouco das vantagens e desvantagens de cada um e um pouco do conceito histórico, tá? Tamo junto, meu nome é Samir, esse daqui é mais um vídeo no Esta Opinião. Fui!